Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Nessa sexta-feira, então, nós vamos falar sobre a possibilidade de mais dividendos na Petrobras, a Vale que rompeu os R$ 50, agora é hora de realmente encarteirar o papel, colocar na carteira com aí, né, muita calma, cautela e aumentar a sua exposição pensando no longo prazo em Vale. E Banco do Brasil, né? Hoje nós tivemos vencimento de opções, nós podemos ter aí uma decisão com relação à cotação, menos no curto prazo após vencimento de opções. É sobre isso o vídeo de hoje. Pessoal, para começar essa enrolação, então vamos destacar as quedas do mercado. Hoje nós tivemos algumas boas quedas, daria para colocar aqui Calabim, Caribe N11, né, abaixo dos R$ 20 novamente, abaixo dos 18, mas não deu, né, para colocar aqui. Então, como destaque, eu vou falar um pouco sobre os ativos que compõem a carteira. Vale abaixo dos R$ 50, rompeu os 52, 51 e 50 agora. Quem sabe caia um pouco mais, ao menos no curto prazo. Hoje eu fiz um pequeno aporte. Por que eu penso que seria benéfico essa queda agora, pelo menos agora? Porque no mês de julho ou agosto deve ser aí anúncio de proventos e depois, né, você tem o pagamento lá em setembro. É bem possível que isso aconteça, tá? Banco do Brasil, nos 21,35, 2% de queda. Chegou a negociar esses dias até nos 22, próximo dos 22, mas hoje, sendo, né, vencimento de opções, tem maior oscilação aí no curto prazo, porém o mercado não está comprando ainda uma certa estabilidade no preço de Banco do Brasil. Petrobras, por outro lado, saiu rápido lá dos 28, 29 para casa dos 33 e deu essa leve recuada hoje, 0-0 nos 32,82. BB Seguros, 35,19, nos 34 já tem ordem para novos aportes. Caixa Seguridade, 14,20. Se perder os 14, vier para os 13, eu penso em aportes. Semin, nos 4,97, perdeu R$ 5. Nós vamos começar falando sobre a Vale, então, nos 49,92, queda de 9% nesse último mês, né, em um mês, e eu aproveitei hoje para voltar a aportar abaixo dos R$ 50 novamente. Para mim, uma empresa que no curto prazo o papel está estressado, está deixado de lado e, né, é aquilo, no curto prazo uma empresa de boa qualidade, ela tende, né, aí muitas vezes ter uma visão, né, deixada de lado ou esquecida pelo mercado, mas no médio e longo prazo as coisas devem corrigir, aquilo que não está indo muito bem, na minha visão, deve melhorar, tá? Até porque há vários fatores em relação a benefício à Vale. Então, nós vamos falar logo adiante. Um deles, né, quem sabe aí o IPO de uma das empresas do grupo. Então, aqui eu fiz um aporte nos 50 e 25, já tinha feito o último aporte lá na semana passada, Banco do Brasil. Estou aguardando, né, aí novas quedas em algum desses outros ativos. A outra compra tinha sido Petrobras nos 29,31 no início do mês. Estou aguardando quedas maiores significativas para um aporte mais certeiro, tá? Então, para começar as notícias sobre a Vale, nós temos, né, uma estatal chinesa que virou arma para o controle do preço de minério de ferro na China. É a CMRG, tá? Ela busca aí tornar a liquidez justa, entre aspas, né, da cotação minério de ferro, no qual ela trabalha mais aí no trade de curto prazo, nos contratos de minério de ferro entre as empresas estrangeiras, né, de minério e as empresas chinesas, ao menos no curto prazo. A Vale informou que isso não muda em relação a ela, tá? Mesmo com a força dessa estatal chinesa que força aí o mercado em uma negociação de 130 bilhões, ela negocia parte disso. A Vale diz que isso não influencia ela, porque na reportagem aqui para o Bloomberg Linha, boa parte dos seus contratos são de longo prazo. E, né, em relação ao minério de ferro, não foi uma semana de muitas oscilações. Essa queda acho que não pode ser explicada simplesmente por isso, até porque, né, o minério de ferro teve uma certa estabilidade no fechamento dessa semana. E no início da semana, inclusive, Vale chegou a bater acima dos 55 e subir rápido, né? Por quê? Por causa da entrevista do CEO da Vale Base Metals, no qual é uma subsidiária da Vale,
que pode trazer um IPO aí segundo ele, de até 30 bilhões de dólares ou algo próximo do tipo, tá? Mirando fazer o IPO lá fora até o ano de 2027 ou antes, tá? Então é um fator aí que pode fazer preço no médio prazo, e esse fator ele faria valor para a Vale, traria valor para a Vale para ela fazer investimentos, principalmente também na parte de cobre, né, no Brasil. Então, vamos acompanhar como que isso irá se desenrolar. Olhando para alguns dados históricos, hoje a Vale ela encerrou, né, o primeiro trimestre ali com a margem líquida na casa por 15%, que é bem abaixo dos 25% aproximados da média da empresa, né? Então, por isso talvez um estresse maior do mercado, um desconto maior pedido na cotação. E também Vale negocia hoje a 1,12 vezes, aí já é abaixo da média da empresa. A Vale ela negocia, né, negociou aí nos últimos anos 1,73 vezes o preço em relação ao seu valor patrimonial por ação, sendo que o valor patrimonial por ação vem subindo, saiu cerca de 30, 35 reais lá em 2019, 2020, para casa da acima dos 40 reais, 44 recentemente, tá? Então, hoje ela negocia bem próximo aí desse valor patrimonial por ação, e você vê, né, que é muito difícil Vale negociar abaixo de uma vez. A última vez foi lá, né, no ano de 2016, que nós tivemos fortes fatores de curto prazo influenciando o ativo, tá? Aí você vê que aqui em 2022 chegou a negociar 2 vezes o valor de patrimônio, né? Então, Vale ela aparece, pelo menos por esse fator. Não dá para olhar só esse fator isolado, mas parece que o mercado ele está precificando sim, ao menos um cenário de curto prazo um pouco mais ruim, ou o ciclo de baixa, entre aspas, né? A perceber também pelo ROI da empresa, 15% hoje, sendo que a média é de 30%. Outro fator, preço sobre receita, né? Ou seja, preço do valor de mercado da empresa dividido pelo que a empresa fatura no ano. Hoje ela negocia aí, se olhar essa divisão, tá? O resultado dessa divisão, 1,07 vezes, sendo que a média é de 1,48 vezes. O menor número, tá, em relação aí, foi há cerca de 3 anos, 4 anos atrás. Então, hoje, o papel ele é engessado, pedido um desconto claramente em relação ao mercado. Pensando em projeção do valor de mercado PL, né, valor de mercado e PL, pensando aí nos 32 bilhões de lucro por ano, Vale hoje ela negociaria aí na casa de 6,93 vezes o PL, se tá, o mercado ele quiser um desconto maior e esse PL vier para uns 5 vezes, por exemplo, seria necessário uma queda ainda de 25 ou até mais, pensando aí num lucro de 32 bilhões a valor de mercado hoje, tá? Valor de mercado presente. Mas acho difícil de acontecer. A média histórica do PL é na casa de 7 vezes. Para negociar na média histórica o valor de mercado, né, teria que sair de aproximadamente hoje 226 bilhões para casa aí dos 249 bilhões, uma alta aí de 10% ao menos no curto prazo, que seria vale lá novamente nos R$ 55 reais. Pensando nos 6 vezes o PL, seria uma queda aí de 13%. Vamos acompanhar todos esses fatores. Podem ser influenciados por um cisne negro, né, um fator aí novo no mercado ou algo do tipo. E falar, né, em cisne negro é a questão da alta do petróleo, tá? Por mais que o papel da Petrobras ele tem queda aí negativa em cerca de 10%, quase 11% nos últimos 6 meses, se pegar a janela do início de junho para cá, dá 12% de alta. Só que, né, olhando a referência do contrato contínuo de Brent, né, do preço do petróleo Brent, Petrobras era até para ter recuperado um pouco mais aquela queda, poderia ter subido até um pouco mais. É claro que o papel também vinha engessado ao menos no curto prazo. Se você pegar a cotação, né, do Brent, saiu lá da casa dos 60 dólares para casa aí dos 70, acima de 70 dólares recente, mais de 14% aí de alta em menos de 2 semanas, ou 2 semanas, tá? Alguns fatores sobre a Petrobras: fará muito esforço, entre aspas, para pagar dividendos extraordinários, diz a CEO, tá? A gente espera que haja dividendos extraordinários. Vamos ver se o nível do preço do petróleo permite.
Então, aquela questão do governo esperar fechar as contas desse ano já com dividendos da Petrobras, parece que irá se traduzir mesmo em realidade, tá? Aqui há alguns fatores, tá? Em relação ao Irã versus Israel, tá? Irã cogita fechar estreito, tá? Em caso de apoio dos Estados Unidos a Israel. Lembrando que esse estreito ele passa aí cerca de no mínimo 20% do petróleo do mundo. Então isso pode fazer com que o preço suba muito. Porém, os Estados Unidos aí tem parece que 2 semanas para tomar uma decisão, segundo fontes, para ajudar Israel, entre aspas, né, a participação dessa guerra, tá? Então, previsões para gás natural, petróleo e petróleo Brent recua com sanções adicionais impostas pelos Estados Unidos ao Irã. Então, é um jogo agora muito parecido lá com o início da guerra Rússia e Ucrânia, tá? Que fez muito preço no petróleo também. Vamos acompanhando, ao menos no curto prazo. Olhando para a paridade dos últimos dias, né, paridade internacional, é importante mencionar que esses dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. A defasagem nos polos da Petrobras, por quanto que a Petrobras vende e é defasada em relação à paridade internacional, é divulgado todos os dias, tá? E você pode ter acesso, só pesquisar certinho, que você tem acesso a essas informações oficiais. Aqui dá para perceber, do dia 17 para cá, né? Do dia 17, da terça-feira para hoje, no dia 17, a defasagem no diesel, né, que faz muito preço, porque nós temos uma logística no Brasil muito focada em cargas no rodoviário, né? Então isso pesa muito, ao menos no preço e depois lá na inflação, nós temos aí uma defasagem hoje na casa de 13%. Para a gasolina era de 4% no dia 17. E olhando para hoje, essa defasagem saiu dos 13 para 19, 6% de alta, né? Então, e a gasolina saiu lá de 4% para 8%. Então, isso está sendo repassado, pessoal. Por que é importante falar sobre isso daqui? Porque faz preço não só para a Petrobras pensando em proventos, dividendos e tudo mais, ou pressionar também aqui para essa defasagem cair, né? Lembrando que quanto menor a defasagem, no qual a Petrobras estaria repassando aqui num um eventual menor prejuízo ou lucro, tá? Aí é questão de ver como que isso se daria. E quanto maior a defasagem, seria aí uma barreira para conter inflação, né? Se repassado, tudo fica mais caro pelo custo do transporte. Aqui estou dando uma explicação aqui para ver se todos entendem o que eu trouxe com essa informação e a importância dela, não só para as suas ações da Petrobras, mas também de outras empresas que você possui, tá? Pensando aí na inflação e em juros, uma vez nós tivemos também nessa semana mais uma alta na taxa de juros e não sabemos se é o topo ou não. Olhando para Banco do Brasil, nós vamos falar por último, né, de Banco do Brasil, 28% desde lá do mês de maio para cá de queda, então desde a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, fortes quedas. Uma notícia, tá, que pouca foi falada, que é mais produtores pedindo nova prorrogação da inadimplência de dívida rural. No caso aqui, produtores gaúchos pediram, tá, mais uma prorrogação de dívidas rurais por 90 dias para tentar chegar a uma solução. Então isso daqui pode estar fazendo preço já no resultado aqui, já do terceiro trimestre, né, do Banco do Brasil. Nós temos que ir acompanhando também dados oficiais do próprio banco. E, mais uma vez, não há, né, nenhuma mudança, ao menos no curto prazo, de intensidade ou pedido de compra para as ações do Banco do Brasil. E isso, para mim, é um fator que pode ser interessante. JP Morgan reitera cautela, apesar da queda de 26% desde o primeiro trimestre, rebaixando as ações de compra para neutro nos R$ 28,00 de preço-alvo. Então nós vamos acompanhando como que isso irá se desenrolar. Lembrando que hoje foi o vencimento de opções sobre as ações, todas as ações, hoje dia 20. Isso faz um certo preço, né, uma oscilação, e o pós, né, vencimento
você tem aí as novas pedidas pelos agentes do mercado, fazendo com que os papéis aí também tenham novos desenrolos. E é o caso que pode acontecer com o Banco do Brasil, por isso que eu acredito que a cautela é interessante, mas também fazer apostas, pelo menos pequenos e disciplinares, que é o que eu penso em fazer, ao menos no curto prazo, acho que faz muito sentido. Então, pessoal, encerro esse vídeo por aqui. Antes de terminar o vídeo, acho que é muito importante, mais uma vez, reiterar a importância da inscrição no canal, compartilhar e curtir e comentar o que você tem feito em meio a tudo isso. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.